Salve, salve! Vou dar sequência ao 15º volume, iniciando o 15º hoje. Parabéns para você que está acompanhando os vídeos, que está se desenvolvendo racionalmente. Para quem não me conhece, eu sou Melina Arantes Gonçalves. E bora estudar o livro Universo em Desencanto, né? Pois estamos numa condição muito precária aqui como animais racionais e temos que voltar ao estado natural de pureza no mundo racional. Universo em Desencanto, Humanização Racional, a chave para abrir a porta da verdadeira origem da humanidade através da energia racional, de autoria do mundo racional, do Racional Superior, 15º volume da tréplica. Universo em Desencanto. A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. O Universo em Desencanto, Humanização Racional, 15º fascículo da tréplica, a comprovação. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. A linha racional é o título, tá? A linha racional tem limite e por nós passarmos do limite é que aqui estamos nessa classe inferior de animal racional. Tudo tem limite. Passou do limite, desce para classes inferiores. A razão da vida está no que a vida é. O que a vida é? De origem racional. E por que é de origem racional? Por a categoria ser animal de origem racional. Então foi determinado o nome de animal racional. E assim, o que a vida é? Racional. Razão da vida? Racional. A origem da vida? Racional. Então, tudo que se relaciona com a vida, tudo é racional, degenerado da forma que era. O que era antes de assim ser? Racional, puro, limpo e perfeito. O seu verdadeiro mundo de origem é o mundo racional. Então, racional é tudo e por ser tudo, racional tudo é. Razão suprema universal. Racional é de razão suprema universal. É a origem verdadeira. Então, racional tudo é, cultura racional. Tudo é, por ser de razão suprema a tudo e a todos. Portanto, racional, todo respeito é pouco. Tem que ser como deve ser, o respeito dos respeitos. E quem sair fora desta linha não volta para o mundo racional, seu verdadeiro mundo de origem. Não volta à sua origem, desce para as classes inferiores de lapidação, mais horrorosa e tenebrosa do que a classe de animal racional, porque perde todo o senso de seu estado de vida e, perdendo todo o senso de seu estado de vida, vive sem saber por que tem vida. Por isso vive no tempo, à mercê do tempo. Que coisa horrorosa por procurarem por gosto serem assim, por procurarem por gosto estarem assim, por procurarem por gosto ficarem assim, a vontade sem limites. Então, a vontade sem limite é a vontade dos gostos. Eu gosto disso, eu gosto daquilo outro. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Eu não gosto daquilo outro. Então, assim estão por gosto. E assim ficaram por gosto, por usar a vontade, por gosto. A vontade é livre. E por a vontade ser livre, os gostos são livres. E assim estão. Assim ficaram como estão por gosto, de usar a vontade ao seu gosto, por a vontade ser livre. Ninguém está aí por determinação de ninguém. Estão vivendo aí por determinação própria. Estão assim como estão por determinação própria, por usar a vontade a gosto, por a vontade de ser livre. Então, quem se fez assim são os próprios que aí estão e que continuam a usar a vontade a seu gosto, por a vontade de ser livre. Sempre esquecidos de que a vontade tem limite, e tudo tem limite, e o que passa do limite sofre as consequências. E a vontade passou dos limites, superou os limites por gosto, por a vontade de ser livre, e ficaram aí nessas condições como estão, e ainda continuam a querer se determinar. Não respeitaram o limite, e quem não respeita o limite não sobe para o mundo racional, desce para classes inferiores porque passou do limite.
não respeitou o que devia respeitar. Não respeitou a linha racional. A linha racional tem limite e por saírem da linha racional é que entraram pela parte que não estava pronta para entrar em progresso, a parte da planície. Esta é a causa de aí estarem como animal, por saírem da linha racional. Por passar dos limites da linha racional é a causa de aí estarem sofrendo as consequências, porque a racional tem limite, é razão e a razão tem limite. E quem passar da linha racional passa dos limites e desce para classes inferiores, porque saiu fora da linha racional, passou dos limites. E hoje ainda continua a proceder assim, contra si mesmo. E quem procede contra si mesmo não respeita a linha racional. Não respeitando a linha racional, passou dos limites. Passando dos limites, desce para as classes inferiores. Como se deu quando entraram pela parte que não estava pronta para entrar em progresso. Passaram dos limites e o resultado, desceram para as classes inferiores até esse ponto que aí estão. E se continuarem a passar dos limites, continuarão a descer para classes inferiores. A linha racional tem limites e tudo que sai fora do limite se desorganiza. E se desorganizando, vai descendo para classes inferiores, por estar desorganizado. O uso e abuso da vontade, por a vontade ser livre, e na vontade estão os gostos. E os gostos que prejudicam são aqueles gostos que saem fora do limite. Tem os gostos que dignificam e tem os gostos que prejudicam. Tudo isso por a vontade ser livre e ter vontade de ir fazendo tudo o que quer e deseja. E abusos só dão maus resultados. Então voltam ao mundo racional todos aqueles que estiverem dentro do limite da linha racional. Dentro do limite da linha racional é se organizar racionalmente para voltar ao mundo racional, o mundo verdadeiro de origem de tu e de todos, que são de origem racional. Racional é obediência, persistência e paciência. Respeito, respeitar tudo e todos. É simplicidade, calmos e benfazejos. Saiu fora disto, está fora da linha racional. Está fora do limite. Passou do limite, continua a descer para as classes inferiores. E é por causa dos abusos que aí estão sofrendo as consequências. Se aí estão desta maneira que são, é porque fizeram por onde assim serem, e assim estarem, como já sabem, que o mundo é consequência dos seus próprios habitantes. E como principiaram, saindo fora do mundo racional, passando dos limites e entrando por uma parte da planície que não estava pronto para entrar em progresso, fazendo uso da vontade por a vontade de ser livre. E os gostos também. E assim, a vida constituiu-se desta maneira imperdenida de matéria, por passarem dos limites, por saírem fora da linha racional. E assim todos têm que se conduzir certo, dentro da linha racional, dentro do limite racional, para voltarem ao mundo racional. Voltarem a ser o que eram, racionais, no seu verdadeiro mundo de origem, puros, limpos e perfeitos, com seu progresso de pureza. Do contrário, continuarão a descer ao que se destinaram, às classes inferiores, como vieram descendo até essa classe que aí estão, a classe de hierarquia da deformação, por saírem fora da linha racional, saírem fora do limite, de passarem para uma parte que não estava pronta. Saíram fora do limite, saíram fora da linha racional. E o resultado é esse que aí está, todos penando, todos sofrendo, todos martirizados, todos angustiados dentro de um inferno de fogo. Que o sol é fogo e esse mundo é fogo, por isso é um conjunto elétrico e magnético. A eletricidade é fogo, todos aí dentro do fogo por gosto, por usar a vontade, por a vontade de ser livre. E agora, se continuarem a mesma coisa, saírem fora da linha racional, saem fora do limite, continua a descer para classes mais inferiores do que a que estão. Pelo abuso da livre expansão da vontade, por a vontade de ser livre. Então, deram expansão a seus gostos e às suas vontades. O resultado é esse que aí está. Procuraram a podridão por gosto, procuraram ser poluídos por gosto, procuraram ser sofredores por gosto,
procuraram ser martirizados, por gosto, procuraram ser mortais, por gosto, procuraram assim ficar, por gosto. E se continuarem a passar dos limites, saem fora da linha racional e continuam dentro da hierarquia de classes da deformação, descendo mais para outras classes inferiores. Então, os obedientes e respeitadores sobem para o seu verdadeiro mundo de origem. Os que não respeitam e não obedecem à linha racional, os limites da linha racional, continuam nas classes inferiores, continuam a usar a vontade, por a vontade ser livre, e continuam a usar os gostos, por os gostos serem livres, aos gostos bons, que estão dentro do limite, e aos gostos maus, que saem fora do limite. Os gostos bons não saem fora dos limites, e os gostos maus saem do limite. É a teimosia, rebeldia e desobediência. Agora vejam que grande pesadelo arranjaram para si mesmo, de serem como são, de estarem como estão, penando e sofrendo nesta condição de sofredores, martirizados pelos martírios da vida da matéria, que assim escolheram por gosto, por passarem dos limites. Escolheram essa vida torturosa e tenebrosa, por isso sofrem aí como sofrem. Tudo isso por gosto, por sair fora da linha racional, por sair fora do limite da linha racional, porque tudo tem limite. E assim procuraram ser deformados como um animal, penando e aí sofrendo porque perderam o senso racional, por ficarem nessa categoria de animal. E por perderem o senso, não sabiam de onde vieram parar aí, não sabiam onde estavam vivendo, porque perderam o senso racional, pelas transformações que fizeram. Perderam o senso da origem. Sabiam que eram de origem racional, mas não sabiam onde estava a sua origem e como se unir a ela e como chegar a ela e como voltarem para ela, porque perderam o senso da origem e não sabiam por que assim ficaram, e sem saber o que eram, sem saber o porquê que assim são, por perder o senso da origem e não sentiram onde está a origem, procurar a sua origem e não encontrar. Perdeu o sentido da origem por se transformar em animal e sabendo ser de origem racional. Tudo isso por passar do limite racional. Como agora, quem passar do limite do conhecimento racional continua a descer para as classes inferiores. Quem respeitar o limite racional sobe para o mundo racional. Sobe para o seu verdadeiro mundo de origem. Sobe para viver junto dos seus irmãos que lá estão puros, limpos e perfeitos. Sobe para o mundo de pureza e nunca mais virá aqui nessa lama a penar. Por perder o senso da origem, até hoje aí estava à procura da origem, porque não sabiam por que assim ficaram. Não sabiam por que eram assim, não sabiam por que aí estavam, não sabiam por que assim eram, não sabiam por que aí estavam, habitando dentro de um mundo desconhecido, por não conhecerem coisa nenhuma, por não conhecerem a causa de coisa alguma. Então aí viviam como verdadeiros estranhos dentro de um mundo, sem saberem o porquê dele, vivendo como bicho racional sem saber porquê, não sabendo o porquê deste mundo, assim ser, e por isso vivendo como verdadeiros estranhos dentro de um mundo sem saber o porquê dele. Como quem diz, estamos numa terra estranha, como estranhos e sem sabermos o porquê do mundo. Se não sabemos o porquê dele, é porque nós não somos daqui. Viemos parar aqui, mas não somos daqui, porque não sabemos o porquê estamos aqui, vivendo em um mundo completamente desconhecido, que muito vagamente tudo se precisa aprender para poder malmente viver. O que é isso? Quem somos? Que ninguém sabe o porquê assim somos. Ninguém sabe o porquê este mundo assim é. Vou finalizar esse vídeo aqui, amanhã continuarei. Até breve. Tchau, tchau, gratidão.